Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam bem. Eu tento resolver esse problema dessa câmera ficar oscilando, mas não tem jeito. Que a gravação é feita de dia, acaba entrando luz e atrapalha bastante. Mas tá bom, vamos lá. Já falei, não sou o alvo, né? dos nossos interesses. Hoje, a nossa reflexão, ela é algo bem contemporâneo. Lembrem-se, a nossa sociedade ela é cíclica. A Joana pegou coisas da época, né? E trouxe reflexões, mas são coisas que ela sabia que seriam sempre atuais. Então, sem muitas delongas, né? Vamos ouvir o que a Joana tem a nos dizer. Boa noite. Leitura do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Franco. Capítulo 31. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz, e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens, e as lutas que se travam em toda parte, poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade, uns para com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado, evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Confia na força da não-violência, e a paz enflorescerá o teu, e o coração, de quantos se acerquem de ti. Então, a nossa sociedade ciclicamente passa por grandes desafios. Temos agora em curso, nesse momento, 2023, estamos em julho, curso da guerra na Ucrânia, já dura mais de um ano. Temos conflitos constantes lá no Oriente Médio. Temos, além dos conflitos bélicos, ou seja, das guerras, nós também temos os conflitos internos, uma sociedade que passa por grandes ajustes. O caminho do progresso ele é percorrido por diversas etapas. Etapas essas que são, às vezes, bem complexas. A ruptura com o passado é necessário. Nós devemos manter em nosso curso de vida, de ação, uma certeza de que o passado é algo a ser usado como baliza, como referência, e não como modelo. O que isso significa? Significa que temos que olhar para o passado e não cometer os erros do passado no presente ou no futuro. Em suma, grosseiramente falando, é isso. Ele não serve para estimular comportamentos, vida. E o que nós percebemos é exatamente isso. Muitos não querem essa ruptura. Querem que a vida modernize-se, evolua, mas com os conceitos do passado. Isso não funciona, infelizmente. Por que eu digo que infelizmente? Porque se pudessem conviver, não haveria tantos conflitos. Então, a Joana, aquela década onde ela estava inserida, que ditou esse livro, percebia naqueles contornos daquela época exatamente essa situação. Então, entendendo essa conjuntura, nós vamos olhar hoje essa análise. Vamos olhar sempre para uma questão do padrão moral, do padrão da sociedade atual e das sociedades futuras, porque, lembre-se, a cada momento que for lida essa página, deverá sempre ser
ajustada. Normalmente eu falo contextualizada, ou seja, ela tem que olhar a sociedade, olhar a vida. Muitas coisas que valiam para lá atrás valem agora e muitas coisas precisam ser ajustadas. Então vamos ver o que a Joana... Não, já vimos, né? Mas vamos analisar o que ela nos diz. Torna-te pacificador. Eu vou ler ainda a segunda, né? Que é um complemento. Onde te encontras, estimula a paz e vive em paz. Vivemos uma época em que há muita informação. E há eu ia falar uma preguiça, mas não é uma preguiça, mas uma comodidade. Um comodismo. Uma comodidade, um comodismo de não querer buscar essas informações. Porque as informações, elas precisam ser filtradas. Elas precisam ser olhadas. E o anseio que existe hoje é de pegar visões de pessoas que nós conhecemos que sejam compatíveis com a nossa. Quando nós fazemos isso, nós criamos um local. Hoje, né? Quando a gente fala de internet, nós criamos bolhas. O que são bolhas? As pessoas têm dificuldade de entender, às vezes, o que é uma bolha. Uma bolha é um ambiente definido. Imaginem, é que eu não tenho aqui uma esfera, mas imagina uma esfera onde aqui dentro se encontram todas as bolas vermelhas. Eu tenho uma outra esfera que concentram todas as bolas amarelas, ou todos os produtos amarelos. Vamos mudar uma esfera que contenha todos os produtos vermelhos e uma esfera que contenha todos os produtos amarelos. Então, essas esferas nós chamamos de bolhas, porque na internet são gerados esses aglomerados de seres afins, em ideias, em pensamentos. O que acontece? Uma vez eu lá no centro comentei e tenho comentado sempre. Existe um sistema, não estou falando de teoria de conspiração, existe um sistema no mundo que baliza o mundo há muito tempo. E ainda irá perdurar por muito e muito tempo. Se chama ganância. Então essas redes sociais, em tese, estamos transmitindo aqui no YouTube, né? Em tese, é tudo gratuito. Não é? Errado. Tudo é pago. Há situações em que você paga em dinheiro, em espécie, em créditos. E para as redes sociais você paga em tempo. Que tempo? Tempo de propaganda, tempo de anúncio, tempo de despendido dentro daquela plataforma. Por que eu estou falando isso? Exatamente para chegar ao ponto que eu estava falando. Por que se formam bolhas? Bolhas são alvos de consumo. Então eu gero uma bolha de produtos vermelhos, uma bolha de produtos amarelos. A propaganda dedicada aos produtos vermelhos eu vou usar nessa bolha? Não, porque não atinge essas pessoas. Eu vou ter que usar com essa daqui, onde estão os produtos vermelhos. Então as bolhas fazem isso, segregam, separam, isolam as pessoas pelo alvo de consumo. Quando temos uma emissora de televisão, não vou falar nomes para que não gere nenhum tipo de contento. As emissoras de televisões, elas geram bolhas? Não. Elas geram grupos. Grupos de pensamentos, mas não são bolhas. Por quê? São produtos que são desenvolvidos para vários anunciantes, são produtos desenvolvidos para muitos, uma quantidade massiva de pessoas. Então, a emissora de televisão
fatia seus horários para gerarem as bolhas de horário. Então, noticiários. Então, tem aquela bolha daquelas pessoas que gostam do noticiário da emissora A. Tem pessoas que gostam do noticiário da emissora B. E assim por diante. Aí os anunciantes procuram essas empresas e falam, olha, eu gostaria de botar o meu produto em anúncio na hora do repórter de vocês. Então bota na empresa A, na empresa B, na empresa C e vai atingindo essas bolhas. Por exemplo, no horário da manhã, um programa infantil não vai fazer anúncio de carro, de automóvel. Não tem público. Vai fazer anúncio de quê? Brinquedos. E assim são as redes sociais. Então não adianta eu juntar. Só que a rede social, elas são divididas em canais, são divididas em perfis. E os perfis são os criadores de bolha. Então, aglomeram-se perfis que têm um certo pensamento, uma certa visão. E aquela bolha começa a trocar informações entre esses perfis, esses canais, sugerindo vídeos, sugerindo anúncios relevantes àquele grupo consumidor. Então, a ganância faz com que haja uma divisão de perfis, de pensamentos, de bolhas. Então, são chamadas de bolhas por causa disso, são fechadas e aqueles que estão ali dentro se alimentam daquelas informações. Há informações que circulam em todas as bolhas. Quando se ouve aquela frase, vamos furar a bolha. O que significa? Procurar pessoas que estão em outras bolhas para ou conectar as bolhas ou migrar essas pessoas para cá. Para que essa explicação? De novo, é algo muito mais profundo, muito mais complexo, muito mais detalhado. É só uma visão por cima. O que criam essas bolhas? Criam pessoas isoladas. A palavra não é isolada, mas direcionadas. Então, as pessoas começam a consumir esse tipo de informação e ficam presos e olham para todo aquele grupo falando somente aquilo que ela gosta de ouvir, aquilo que o seu coração aceita, com todos os seus preconceitos, com toda a sua ideologia, com tudo aquilo que lhe satisfaz. Não é errado, cada um tem direito a gostar do que quer. Porém, a palavra correta é isolar. Elas se isolam. E vem uma quantidade grande de pessoas ali dentro e acham que o mundo é aquilo. É a personificação da ideologia, da bolha. Isso é um assunto muito complexo, muito grande e tem muito debate. Quando vocês verem regulamentação das redes, é uma dessas situações. Para evitar a formação de bolhas. Porque a bolha, no final, manipulam-se dados ali dentro, pessoas são levadas a situações. Então, o que esse texto, para entendermos esse texto, numa perspectiva bem atual. Então, essa criação, essa segregação, talvez a palavra mais correta seja a segregação das pessoas nessas bolhas, nessas características, né? Voltam àquela reminiscência lá do passado, onde o homem vivia em tribos, em colônias, isolados. Às vezes, uma pessoa nascida numa tribo jamais via pessoas de outras tribos, por serem distantes, por serem inimigas, por terem pensamentos diversos. Então, isso é um retorno a um passado muito, muito primitivo. E
Porém, do ponto de vista mercadológico, ponto de vista econômico, financeiro, ganancioso, é o melhor público que tem. Segregar aqueles que se você separa e segrega, para que um viva da maneira que quer, fomentando aquela pessoa tudo que ela quer ouvir. E isso é muito ruim. Tira de nós a consciência de mundo. Por quê? Por exemplo, quando nós estamos na nossa família, na nossa casa, nós temos ideias divergentes. Mas ali nós temos 1, 2, 5, 10, 15 pessoas. Então nós sabemos que aquela ali é uma minoria de um todo. A gente sabe que o mundo é muito maior. Quando nós caímos na rede social, essa proporção, ela se perde. Porque quando a gente chega numa rede social, eu tenho 500 pessoas, eu tenho 1.000, eu tenho 100.000, eu tenho 500.000 pessoas falando aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo que seja o correto para o mundo e para a vida. Mas é muita gente, são muitas pessoas, 500.000 pessoas, sendo que no Brasil são 200 milhões de pessoas. Então, 500.000 pessoas é um mínimo. Eu tenho milhões de pessoas, eu tenho 10 milhões de pessoas com essa mesma ideia que eu. É o mínimo, porque temos 200 milhões no Brasil. Estamos falando de Brasil. Então, às vezes, as ideias, elas têm correspondentes. Muitas pessoas pensam dessa forma, mas não é uma maioria. E às vezes, maiorias se formam exatamente pela segregação dessas bolhas, e essas pessoas começam a consumir ideias, consumir conceitos que são, como tudo na vida, manipulado. Um vendedor de carro não vai chegar para você e vai dizer: compra esse carro porque esse carro é bonito. Não. Ele vai te provocar. Olha, você que agora tem condição. Você não tem condição? Olha, você é algo que não tem condição, mas temos um financiamento. Pense você num carro novo. Então ele vai manipulando a nossa vontade, a nossa crença, as nossas visões, e a gente acaba aceitando aquela situação. Não estou dizendo que todo mundo é manipulável, não. Mas a gente, quando tem uma tendência, nós normalmente escolhemos o caminho mais fácil. Mudar de ideia requer um esforço muito grande. Então, entendendo todo esse contexto, nós vamos entender essas duas frases. Torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. O que significa isso? Olha como duas pequenas frases compõem um universo tão grande. Torna-te pacificador é, aonde quer que esteja, nunca, jamais semeia discórdia. Nunca, jamais busque confrontar aqueles que pensam diferente de você. Nunca, jamais utilize da sua palavra, dos seus atos, da sua conduta para agredir o vosso próximo. Então ali estou num ambiente, estou numa situação, estou na minha vida, há uma disputa, há uma contenda, posso até interferir no sentido de, gente, vamos calmar, vamos deixar isso para lá, vamos mudar de assunto. Ok. Mas, eu não concordo, então, gente, deixa para lá, que isso aí é assunto que deixa, e eu vou querer colocar minha opinião. Não. Pacificador é isso. Olha, vamos mudar isso. Não, eu não quero, então você se retira. Você não vai ficar ali olhando aquela disputa. Você se retira e deixa os contendores lá brigarem. Mas vai acontecer algo terrível. Você já fez o que você podia. Então, aonde te encontra, estimule a paz. Não é
praticar assim, perdão, não imponha a paz, faz com que aquele ambiente seja austero, não. Ofereça, estimule as pessoas a encontrarem assuntos não polêmicos. Kardec, ele fala isso lá no... fugiu agora. Bom, ele fala que assuntos polêmicos têm que ser evitados. Busque seus assuntos polêmicos àqueles que comunguem das suas ideias. Você não tem certeza se você está certo ou errado, ou você quer ver a outra parte. Estude a outra parte. Não vai olhar daqueles que comungam das suas ideias, que falarão mal dos outros. Isso é comprar a ideia. Estude. Mas eu não tenho tempo. Então não se meta. Mas eu quero porque eu penso. Ok, você pensa assim, se entende assim. Talvez você esteja coberto de razão. Mas talvez a sua razão seja uma razão de outra época, de outro tempo, de uma outra situação. E agora você está em um outro ambiente, em uma outra época, em um outro tempo, em uma outra realidade. Eu quero que volte a ser o que era. Não vai voltar. Pode espernear, pode pular, pode gritar, pode fazer o que você quiser. Só voltará se a sociedade inteira se unir a favor daquilo. Não adianta um grupo imenso. Tem que ser um grupo de maioria. Mesmo assim, sempre haverão dissidentes. Então, não viva esse ambiente de querer impor ideias. Então, onde te encontra, estimule a paz. Estimula. Traga assuntos relevantes, converse. Pacifica as vibrações que ali estão. Continuando, Os tumultos que aturdem os homens e as lutas que se travam em toda parte poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns para com os outros. Voltando ao assunto. Assuntos polêmicos precisam ser contornados, evitados, porque o debate é algo importante. Conversar com as pessoas. Debate que eu falo é a troca de ideias. Por isso que eu falo, não adianta você chegar, fulano falou aquilo, o Dan está falando um monte de coisas aqui bacanas, bonitas, interessantes. Eu vou tomar isso para mim como verdade. E a partir de agora eu vou professar o que o Dan fala. Você está fazendo tudo errado. Dan falou alguma coisa? Mas será que o Dan está certo? Será que eu entendi a posição que ele está falando? O contexto que ele colocou? A visão que ele está tendo? Eu tenho que estudar. Se eu quero debater, se eu quero falar sobre aquilo, eu tenho que estudar. Não quer dizer que você tem que se aprofundar e se tornar um perito, um expert. Não. Mas você tem que, pelo menos, entender, dominar. O que nós vemos hoje é exatamente isso. Um espírito de má vontade, porque a pessoa já está cheia de raiva, cheia de rancor. Um irmão chega perto do outro, um tio, um primo, um pai, um filho, chegam perto um do outro, cheio de ideias concebidas, de visões até distorcidas da vida, porque vive dentro de uma determinada bolha. Vive com conceitos abstratos e conceitos talvez arcaicos que não se encaixam em uma nova sociedade. E vem daí as discussões. E ela coloca aqui, essas lutas que travam-se, ideológicas, pessoais, divisão, elas têm que ser evitadas ou contornadas, achando pontos em comum, para chegarmos a debates, civilizados, calmos, trocas de ideias, e não sistemas de convencimento do próximo. Então,
ela continua, uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. Quem de nós quer sair de uma discussão perdendo? Discussão, um debate acalorado, uma defesa de ideias. Ninguém. Quando você entra, você tem certeza daquilo que você está falando. Senão, às vezes não torna-se nem um debate, torna-se uma conversa ou um debate amistoso, uma troca de experiências, de visão. Toda a intransigência da vida, toda a intransigência no pensar, leva a extremos da razão. Por vezes estamos defendendo coisas que em parte nos representam. Mas o outro, talvez uma parte muito maior, nós não somos representados por aquilo. Por exemplo, há pessoas que não compreendem as lutas das pessoas, das minorias. Isso é bobagem. O feminismo, isso é tudo bobagem. Não sei o quê, tudo bobagem. Talvez para você, na sua realidade, no seu pensamento, seja bobagem. Não, as pessoas supervalorizam tais situações. Sim, muitas pessoas envolvidas, muitas irão supervalorizar as situações. Mas, e nós? Nós vamos compreender que tem pessoas que supervalorizam, mas também tem pessoas que estão passando pelas dificuldades, pelas forças impostas de determinados seres. Ter opinião é algo extremamente pessoal. Quando a gente fala, ou eu, pelo menos quando eu falo, a minha opinião é baseado em coisas que eu estudo. Quando eu não tenho uma convicção ou uma certeza, eu falo, eu acredito nisso. Eu acredito em tal coisa, mas eu deixo ali uma abertura para entender que aquela situação precisa de uma atenção melhor menos. Se for algo mais importante, se for algo mais banal, fica para um segundo plano. Dentro da doutrina, quando eu não compreendo, eu ouço uma palestra, ouço alguém falando algo e aquilo me incomoda, não vou dizer que a pessoa esteja errada. Eu não concordo com fulano, eu não concordo com ciclano. Tem situações que eu não concordo baseado em fatos. Ponto. Mas tem situações que eu não concordo porque talvez meu pensamento não esteja alinhado com o daquela pessoa, que a pessoa esteja num patamar mais avançado e já viu algo que eu ainda não percebi. Ou aquela pessoa esteja no patamar anterior, mas aí não gera dúvida, gera aquela situação. Eu também pensava assim. Eu já pensei de tantas maneiras. E eu tenho certeza que daqui a um tempo, estando junto, vocês verão que eu vou mudar também de opinião. A opinião foi feita para isso, para ampliar o seu entendimento. E quanto mais nós compreendemos e mais ampliamos esse entendimento, menos críticos, menos intolerantes nós ficamos. Que passamos a entender o próximo, passamos a entender as pessoas, compreender suas angústias, suas tristezas. Passamos a entender que as pessoas pensam diferente de nós porque têm realidades diferentes de nós. Não quer dizer que o meu ciclo, o meu grupo, a minha bolha, a minha família, a minha situação, ela seja a situação comum para todos. Não é. Nós temos grupos e grupos e grupos. Existem grupos afins, existem grupos heterogêneos, existem grupos homogêneos. Há muitos grupos. O importante é sabermos conviver com esses grupos. Por isso que Jesus falou
eu vim para os meus e esses não me aceitaram. O que ele quis dizer com isso? Ele veio para os hebreus? Muitos dos que ele preparou na espiritualidade para lhe ajudar no seu caminho naquela época, alguns assumiram. Nós vimos os apóstolos, vimos outros que aderiram a essa formação, né, do Cristo, mas muitos que deveriam ter acompanhado não acompanhou. Por quê? Diante do livre-arbítrio, diante da encarnação e das tendências, seguiram um caminho mais fácil. Encheram-se de certezas, encheram-se de convicções e não o quiseram ouvir. Mas Jesus ficou chateado com eles. Jesus falou mal deles. Ele, inclusive, tem passagem, né, da ceia, onde o anfitrião convida várias pessoas, até os emissários são mortos. E ele fala, bom, já que o pessoal não quis vir, abra as portas e tragam os mendigos, mas que eles venham com a sua túnica, eles venham preparados para a festa. Não os mendigos, chama os pobres, mendigos também, mas que desde que estejam trajados. O que o Cristo quis dizer com isso? Se aqueles que foram preparados no mundo espiritual não querem seguir, vamos buscar aqueles que querem seguir, que estejam trajados, que estejam dispostos a mudar, a continuar. E esses outros sigam suas vidas. Mas vão destruir o planeta, vão destruir a natureza, vão destruir não sei o quê, vão acabar com isso, vão acabar com a sociedade, vão acabar... Esse é o discurso vazio. Esse é aquele discurso que não tem pé nem cabeça. Se pensarmos assim, se acharmos isso, quer dizer que Deus não existe. Que Deus não está acima de tudo na vida, em cima dos planetas, acima do universo. Deus, ele onipotente, onisciente, onipresente, razão primária de todas as coisas. Então, tenhamos a convicção e a certeza de que Deus é bondoso, Deus é um amigo, um pai carinhoso e zeloso. Jamais deixará o povo à míngua. Jamais deixará que o ímpio, que o maledicente, ele se sobreponha. Se aquilo que você quer, meu irmão não concorda comigo porque a gente tem divergência na divisão de bens. Senta e conversa. Entenda o que ele quer. Mas ele é preguiçoso, ele não quer isso. Aí você escolhe, você quer uma guerra aberta? Busca. Vamos voltar lá no início desse? Busca a paz. Então, para encerrar, que eu já estou bem atrasado, confia na força da não violência e a paz enflorescerá o teu e o coração de quantos se acerquem de ti. Nós temos as forças de violência, que são as polícias, o exército, as forças militares, né? Forças civis. São cidadãos, são pessoas, seres humanos, convocados para seguirem uma conformidade. Mas tem um monte de gente corrupta, tem um monte de gente fazendo um monte de barbaridade. Sempre terá, em todos os âmbitos. Mas que esse não seja o exemplo. Que esse tenha sua punição, que esse tenha... mas bandido bom é bandido morto. Confia na força da não violência. Bandido bom é aquele que está em um regime de privação.
para que ele não cause o mal para ninguém. Bandido bom é o bandido que se arrepende. Seres maus são nossos irmãos, como qualquer outro ser. O mal, ele está dentro do ser humano. O mal não é algo que se apega, está assim na rua e você tropeça. Não. O mal é algo criado dentro de nós, que nós vamos buscar nessas bolhas, vamos buscar nos pensamentos, vamos buscar na intolerância, na ignorância, na raiva, na mágoa. Esse é o mal. Esse não vem de Deus. Esse está presente só na humanidade. Então temos que tornar a nossa humanidade mais humana. Ah, mas eu tenho então ser aquele bobão do... Ninguém está falando isso. Nós estamos falando de tolerância. Que deixa aqueles que não querem estudar, que deixa aqueles que não querem. Ah, mas eles estão tomando o meu trabalho. Ah, eles estão atrapalhando, eu estou pagando para eles. São nossos irmãos, querendo ou não. Ou nós nos esforçamos para entender isso, ou nós vamos ficar revoltados, sempre. Esse é o mundo. Lembre-se, você não tem carro, você não tem casa, você não tem dinheiro. Você está com um carro, você está com uma casa, você está com dinheiro. Quando você voltar para o mundo espiritual, tudo isso fica na matéria. Ah, mas meus filhos... Quantos e quantos casos tem de filhos jogando as fortunas fora, quebrando tudo porque não teve uma educação posterior de olhar para o próximo, de não ter tanta ganância no seu coração. Essa é uma boa reflexão para nós, eu estourei meu tempo. É um assunto que a gente poderia até aprofundar mais. Lembre-se, tudo que foi dito aqui é em relação ao espiritismo, a como nós devemos nos portar. As colocações de redes sociais, grupos, de bolhas. Bolhas não é uma coisa feia. Temos a bolha dos espíritas, que são coisas bem bacanas, muitas palestras bonitas. Uma bolha que não se fura, dificilmente vem um grupo evangélico, a não ser aqueles que querem criar tumulto e desorganização, que não exprimem a maioria, que a maioria dos religiosos não se importam. Sim, os intolerantes. Esses que se importam, esses atacam, esses criam as divergências. E a esses nós devolvemos com a não violência. Não repudiamos. Repudiamos o mau ato, não as pessoas. Essas pessoas que praticam atos ruins, os seus atos são ruins. A pessoa é ignorante. Que tenhamos essa consciência, que possamos olhar para as pessoas. Sou meu irmão, meu pai, para minha mãe. Ah, minha mãe é tão ruim comigo. Minha mãe não sei o quê. É a melhor mãe que você tem, porque foi a que te deu a vida. As outras mães não te deram. A do vizinho, que é gente boa, faz bolinho, faz comida, ela não te colocou no mundo. A sua mãe, sim. Ah, mas eu não tolero porque ela faz tanta besteira. Tolere o que ela faz de besteira. Se você não consegue conversar com ela, dê a ela o carinho e a gratidão de você ter nascido. Dê ao seu pai o carinho, a gratidão dele ter te trazido ao mundo. Ah, mas ele me abandonou, ele me bate. Estar perto dessas pessoas, tolerar essas pessoas não é estar perto dessas pessoas. É entender que cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua individualidade, e todos nós iremos convergir essa individualidade mais à frente. Então, pacifica a tua alma, pacifica o teu entorno, para que nada de mal venha a acontecer a ninguém. Para que no futuro nós tenhamos a capacidade de entender tudo isso que nós passamos. Que a paz de Jesus seja com todos. Vamos à nossa prece. Peço perdão a todos, porque esse é um assunto que é bem amplo, bem complexo e bem atual. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela noite maravilhosa, por esses ensinamentos. Senhor,
pacifica a nossa alma, possamos olhar para o nosso irmão, para o nosso parente, para o nosso amigo, para todos aqueles que estão em torno de nós, que não pensam igual a nós. Têm atitudes até terríveis, Senhor. Mas tenhamos compaixão dessas pessoas, porque um dia, no mundo espiritual, cairão em si. Verão quem são. De falanges negativas, de promiscuidades, de problemas mais sérios, não importa. Em um determinado momento, todos nós despertaremos. E nesse momento, eles se lembrarão de todos aqueles que lhe direcionaram o amor e o carinho, a compreensão, que não lhe provocaram. Que sejamos essas pessoas a serem lembradas assim. Pessoas que praticaram a paz, que buscaram a não violência, mesmo à custa de sofrermos as violências praticadas por esses irmãos. Tenhamos a tranquilidade em nossos corações e possamos amar mesmo aquele que nos odeia, como o Senhor nos ensinou. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos. Que essa noite nós possamos refletir sobre esse amor incondicional. Agradecemos a Ti, Senhor, todo o amparo, todo o apoio. Ser conosco nessa semana que inicia, fortalece a cada irmão, traga tudo que a pessoa esteja precisando. Ouça os seus pedidos, suas preces, que possa ser atendido naquilo que necessita. E que tudo que venha nos suceder seja sempre pelo amor de Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Um abraço grande a todos, um carinho, e que Jesus abençoe sempre.